Olá, gente! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando mais uma semana de estudos e vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Mas antes, hoje eu escolho a alegria e hoje você precisa escolher a alegria também. Que a alegria esteja sempre presente nos nossos dias, para que nós possamos reconhecer as maravilhas nas coisas mais simples que nós vivemos. Mas hoje também é o dia do amigo, então feliz dia do amigo para todos nós que somos amigos, estamos distantes, mas que não perdemos a essência. Então, me perguntaram quanto vale um amigo? Respondi, não sei. Os que eu tenho ganhei e não estão à venda e não tem preço. Que a cada dia nós possamos ser amigos de verdade, possamos reconhecer o valor das pessoas que estão ao nosso redor. Mas então, vamos para os nossos estudos, vamos para o conteúdo do dia. E hoje nós vamos relembrar sobre o gênero textual poema. O que é um poema? Poema é um texto literário que é escrito em versos. Esses versos são distribuídos em estrofes e têm uma finalidade, né, de manifestar sentimento, emoção. A palavra poema deriva do grego e significa fazer, criar, compor. Então, nós já estudamos que os poemas são textos diferenciados, não só pela sua estrutura, porque não é um texto organizado em parágrafos, mas porque é um texto de uma linguagem leve, de uma linguagem que nos traz reflexão, uma linguagem poética, certo? E é um texto que é muito comum ser encontrado. Mas hoje, especificamente, nós vamos estudar sobre o poema narrativo. Olha, nós sabemos o que é poema, mas então, poema narrativo, o que será que trata o poema narrativo? Você já parou para pensar? Se eu falar a palavra narração, a parte, você vai dizer, professora, narração, se um texto é narrativo, um texto conta algo, mas se um poema, se ele é narrativo, qual seria a sua perspectiva, qual seria o seu objetivo? Então vamos ver a partir de agora, que a nossa tarefa de hoje ela está baseada no gênero poema narrativo. O poema narrativo ele vai narrar uma história em versos. Então, se você vai contar uma história, você vai criar um texto narrativo. Então, você vai criar esse texto em parágrafos. Mas se você vai criar um poema narrativo, então essa história ela vai ter que ser contada em versos, certo? Vai apresentar um enredo com ações, personagens, toda aquela sequência do texto narrativo, ok? Mas esse poema ele pode ser organizado em rimas ou não. Eles também podem ser curtos, mas podem ser longos. Vai depender da intenção do seu autor, do que ele quer promover conosco, com os leitores, que somos os interlocutores, certo? Mas a essência do poema narrativo é justamente contar uma história através dos versos. Na verdade, nós estamos iniciando os conceitos, né, sobre os estudos acerca desse gênero. Na próxima semana nós vamos conhecer mais particularidades, certo? Mas o que vocês precisam inicialmente deixar fixado aí que esses tópicos são os tópicos importantes para que nós possamos entender qual a finalidade do poema narrativo. E aí, só para que nós possamos relembrar, quais são os elementos de uma narrativa, professora Letícia? O que é que nós podemos encontrar na narrativa? Nós temos um enredo, nós temos os personagens. Essa narrativa, essa história, ela vai acontecer em um tempo, em um espaço. E nessa narrativa nós vamos também encontrar a presença de um narrador, ok? Vamos para um exemplo. A raposa e as uvas. Aí nós temos: contam que certa raposa, andando muito esfaimada, viu roxos maduros cachos pendentes de alta latada. De bom grado os trincaria, mas, sem lhes poder chegar, disse: então, estão verdes, não prestam, só cães os podem tragar. Eis que cai uma parra, quando prosseguia em seu caminho,
E crendo que era algum bago, volta depressa ao focinho. Será que a raposa queria ou não essas uvas? Mas o que é que nós podemos perceber aqui, queridos? A estrutura de um poema, certo? Porém, nós temos aí um poema narrativo. Nós percebemos a sequência, né, de fatos, personagem, pontos que são importantes, que vão caracterizar o gênero que nós estamos estudando. Então, qual é a nossa atividade de hoje? Nós precisamos aprimorar esses primeiros conceitos, fazendo a leitura de um poema narrativo que está no nosso livro na página 116. O título do poema é O Espelho da Entrada, certo? Que foi escrito por um poeta grego. E nós vamos fazer a nossa atividade de hoje, não escrevendo num caderno, mas respondendo mais uma vez um formulário do Google que tem lá o texto que vocês precisam ler e as perguntas que se referem ao texto. Espero que todos vocês façam com dedicação, com atenção, leiam o texto, procurem compreender, né, a essência desse texto, o espelho da entrada. O que é que esse espelho está refletindo? Qual é a proposta do autor a colocar um espelho aí como principal nessa narrativa? Então respondam. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, estou disponível no privado para ajudá-los, ok? O texto diz o seguinte, vamos fazer a leitura juntos para que facilite a resolução da atividade. Percebam que ao lado do texto nós temos uma imagem de alguém que está olhando, né? Se olhando, e aí essa pessoa pode estar percebendo alguma coisa. Nós vamos fazer a leitura para analisar alguns pontos importantes. Título do texto, O Espelho da Entrada. Então vamos lá. À entrada da mansão havia um grande espelho muito antigo, comprado pelo menos há mais de 80 anos. Um rapaz belíssimo, empregado de alfaiate, e nos domingos, atleta diletante, estava ali com um pacote. Deu a alguém da casa que levou para dentro com um recibo. O empregado do alfaiate ficou sozinho, à espera. Acercou-lhe do espelho e mirou-se para ajeitar a gravata. Após 5 minutos, trouxeram-lhe o recibo e ele se foi. Mas o antigo espelho que vira e revira nos seus longos anos de existência coisas e rostos aos milhares. Mas o antigo espelho agora se alegrava e exultava de haver mostrado sobre si, por um instante, a beleza culminante. Percebam que o espelho, nesse momento específico, ele refletiu algo diferenciado. Nesse texto nós encontramos palavras que estão em uma cor diferente, são palavras que não são comuns à sua utilização no nosso dia a dia, então vocês têm o significado dessas palavras e elas são essenciais também para que vocês possam compreender melhor o texto e possam responder às questões, ok? Então vamos lá, mãos à obra para a realização da atividade do dia. Aguardo ansiosamente o recebimento dos formulários respondidos. E finalizo desejando a você uma feliz semana e também uma feliz vida. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.